Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Isabela ajeitou o avental da loja de conveniência, enquanto via as luzes traseiras do carro de seu irmão desaparecerem na estrada deserta. O som do motor se tornou um sussurro distante, deixando apenas o barulho abafado do refrigerador e o zunido das luzes fluorescentes. Era mais uma noite solitária de trabalho, algo que Isabela já conhecia bem. O relógio na parede marcava 0:12 e não havia nenhum cliente à vista. Ela se sentou atrás do balcão, pegando o celular para passar o tempo. A loja, pequena e cheia de prateleiras apertadas, parecia ainda menor no silêncio absoluto da madrugada. As câmeras de segurança exibiam ângulos granulados do exterior vazio, enquanto as prateleiras estavam organizadas demais, quase intocadas. Quando os sinos da porta soaram, Isabela levantou a cabeça, surpresa. Um homem entrou, vestindo uma jaqueta preta surrada e jeans. Sua aparência era comum, mas havia algo em sua postura que fez Isabela ficar em alerta. Ele não olhava diretamente para ela, movendo-se lentamente pela loja, como se estivesse estudando o lugar. "Boa noite", disse Isabela, tentando soar educada. O homem não respondeu. Ele pegou um maço de cigarros, colocou sobre o balcão e jogou uma nota de R$20 sem dizer uma palavra. "Precisa de mais alguma coisa?", Isabela perguntou, forçando um sorriso. O homem apenas balançou a cabeça de forma quase imperceptível, pegou os cigarros e saiu. Ela o viu caminhar para o estacionamento, mas em vez de entrar em um carro, ele ficou parado na sombra, observando a estrada. Alguns minutos depois, Isabela percebeu que o homem ainda estava no estacionamento. Ele caminhava devagar, de forma quase arrastada, como se não tivesse um destino claro. A cada passo, parecia que ele estava inspecionando o ambiente, mas nunca olhava diretamente para a loja. Esse comportamento a deixou inquieta. Ninguém ficava tanto tempo em um posto no meio do nada sem um propósito. Ela lançou um olhar rápido para o relógio. Ainda faltavam horas para o amanhecer. Tentando controlar o nervosismo, Isabela voltou sua atenção para as câmeras de segurança. As telas mostravam ângulos diferentes do posto, a entrada principal, as bombas de combustível, o estacionamento. Ela encontrou o homem em uma das telas. Ele estava caminhando em direção ao lado do posto onde ficava o tanque de combustível, mas seus passos pareciam deliberadamente lentos, como se quisesse ser notado. De repente, ele sumiu do campo de visão da câmera. Isabela franziu a testa, inclinando-se para a frente, esperando que ele reaparecesse em outro monitor. Nada. O vazio na tela parecia mais ameaçador do que a presença dele. Um ruído seco interrompeu seus pensamentos. Era um som abafado, vindo do estoque, como algo caindo ou sendo arrastado. Isabela congelou. O som era real, e ela sabia disso. Tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma caixa mal empilhada, mas o peso da tensão em seu peito dizia outra coisa. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e tentou ligar para seu irmão. A chamada não completou. O ícone de sinal mostrava que ela estava completamente desconectada. "Ótimo, justo agora", sussurrou para si mesma, sentindo o estômago embrulhar. Sem muitas opções, decidiu verificar o estoque. Pegou uma lanterna que mantinha sob o balcão e caminhou hesitante até o corredor que levava à porta. Cada passo parecia ecoar mais do que deveria, e o som de sua respiração era o único companheiro. Ao alcançar a porta do estoque, abriu-a lentamente, o ranger das dobradiças cortando o silêncio como uma faca. A luz da lanterna iluminou as prateleiras e caixas empilhadas, todas em seus devidos lugares. Nada parecia fora do comum, mas a sensação de estar sendo observada a envolvia como uma sombra opressiva. Ela deu meia volta, aliviada por não encontrar nada, mas mal tinha dado 2 passos quando parou.
Algo em sua mente gritava para ela olhar para as câmeras novamente. Retornou ao balcão, tentando ignorar o frio na nuca. Ao levantar os olhos para os monitores, seu sangue gelou. Em uma das telas, o homem estava parado na porta dos fundos, olhando diretamente para a câmera. Seus olhos, mesmo através da baixa resolução, pareciam fixos nela, como se soubesse que estava sendo observado. Ela ficou imóvel, tentando processar a cena. Ele não batia na porta, não fazia barulho, apenas a encarava. Era como se estivesse esperando algo, ou alguém. Isabela trancou todas as portas da loja, as mãos tremendo enquanto girava as chaves e verificava os trincos repetidas vezes. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais opressor, como se o ambiente estivesse segurando o fôlego junto com ela. A ideia de chamar a polícia passou por sua mente novamente, mas a falta de sinal no celular a fazia sentir-se completamente isolada. Ela olhou para o telefone fixo no balcão, mas algo dentro dela hesitava, como se soubesse que nem ele seria útil. Um estrondo vindo do estoque quebrou o silêncio. O som de algo caindo ecoou pelo pequeno espaço, reverberando em sua mente como um alarme. O coração disparou. Tentando se acalmar, pegou uma lanterna que ficava atrás do balcão. Suas mãos mal conseguiam segurar o objeto, enquanto ela o ligava, criando um feixe de luz trêmulo que iluminava o corredor estreito que levava à porta dos fundos. Com passos hesitantes, Isabela seguiu o som. O corredor parecia mais longo do que de costume, cada sombra projetada pela lanterna dançando nas paredes e no chão. Ela parou ao alcançar o estoque e apontou a luz em todas as direções. As caixas estavam intactas, empilhadas de forma desorganizada, mas não havia sinal de algo ou alguém. O único som que ouvia era o de sua própria respiração rápida, abafada pelo medo crescente. De repente, o sino da porta da frente tocou, o barulho estridente rompendo o silêncio como um grito. Isabela girou sobre os calcanhares e correu de volta ao balcão, o coração quase saindo pela boca. Quando chegou à entrada da loja, não viu ninguém. O vazio do ambiente a deixou ainda mais desconfortável. O telefone fixo começou a tocar. Isabela deu um salto, a mão instintivamente indo até o peito em um gesto de autoproteção. Ela correu para atender, na esperança irracional de que fosse uma ligação que a conectasse com o mundo externo. Alô? Quem está falando? Sua voz soou urgente, mas foi recebida apenas por silêncio do outro lado. Ela insistiu. Alô? Está me ouvindo? De repente, uma respiração pesada rompeu o silêncio, carregada de algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago revirar. Era lenta, rítmica, e cada exalação parecia se aproximar dela através do fio. Quem está aí? Isabela perguntou, a voz embargada e trêmula. Antes que pudesse obter uma resposta, o som de algo metálico veio do estoque novamente, como se alguém estivesse arrastando uma barra de ferro pelo chão. Ela largou o telefone e se virou na direção do som, a lanterna em sua mão tremendo ainda mais. Quando direcionou o feixe de luz para o corredor, ela congelou. O homem estava ali, a poucos metros de distância, parado no meio da loja. Seu rosto estava oculto pela sombra, mas o brilho perturbador de seus olhos capturava a luz fraca, como os de uma fera prestes a atacar. Ele não disse nada, apenas a observava, e moveu, como se estivesse esperando que ela desse o próximo passo. O homem avançou lentamente, cada passo ressoando como um tambor na cabeça de Isabela. O som parecia preencher o espaço ao redor, tornando impossível ignorar sua presença. Ela recuou, o coração disparado, enquanto ele se aproximava, os olhos fixos nela com uma expressão vazia e aterrorizante. Sem pensar, ela pegou a cadeira mais próxima e a arremessou com força em sua direção. O impacto ecoou pela loja, mas ele apenas desviou levemente, como se aquilo não passasse de um incômodo. A prateleira ao lado de Isabela estava cheia de latas de conserva. Em um movimento rápido e desesperado, ela a empurrou com toda a força, derrubando-a no chão e criando um estrondo ensurdecedor. Produtos se espalharam pelo chão, enquanto a barreira improvisada bloqueava o caminho do homem por alguns segundos preciosos. Saia daqui, eu vou chamar a polícia. Ela gritou, a voz embargada pelo medo, mesmo sabendo que o telefone estava inútil. O homem não respondeu, mantendo seu ritmo constante, os passos esmagando as latas no chão como se fossem nada. Isabela correu para o fundo da loja, os olhos vasculhando o espaço à procura de uma saída. A loja, antes tão familiar,
agora parecia se transformar em um labirinto sufocante, as prateleiras altas e estreitas, parecendo apertá-la em cada passo. Ela se abaixou atrás de uma das prateleiras, tentando regular a respiração, mas seu corpo tremia tanto que era difícil se manter em silêncio. Pelo espaço entre os produtos, ela conseguia ver os sapatos do homem passando devagar, como se ele estivesse saboreando a caçada. De repente, um brilho no teto chamou sua atenção. Uma grade do sistema de ventilação. Isabela sentiu um fio de esperança. Se conseguisse chegar lá, talvez pudesse escapar. Com cuidado, ela se moveu até uma prateleira próxima que parecia alta o suficiente. A adrenalina a impulsionou enquanto escalava os suportes metálicos, sentindo-os ranger sob seu peso. Ao alcançar a grade, empurrou-a com força, os dedos doendo ao lutarem contra o parafuso solto, que a mantinha presa. O som das batidas ecoou, e ela olhou para baixo, vendo que o homem agora estava próximo, observando-a com um leve inclinar de cabeça. Um sorriso perturbador apareceu em seus lábios, como se ele estivesse se divertindo com sua tentativa de fuga. Com um último empurrão desesperado, Isabela abriu a grade e se esgueirou para dentro do duto. O metal gelado pressionava sua pele, enquanto ela rastejava no espaço apertado, o som abafado de sua respiração ecoando ao redor. O som de batidas metálicas logo veio de baixo. Ele estava golpeando o teto do duto com algo pesado, como se tentasse alcançá-la. Isabela mordeu o lábio para conter um grito, acelerando seus movimentos, o metal cortando levemente suas mãos e joelhos, enquanto ela seguia em frente. Cada golpe que ressoava parecia mais alto, mais próximo. A sensação de claustrofobia era esmagadora, mas a determinação de escapar a impulsionava. Ao longe, ela viu uma abertura de luz fraca à saída. Ela se arrastou com todas as suas forças, ouvindo os sons persistentes do perseguidor, logo abaixo dela. Finalmente, Isabela alcançou a saída e empurrou a grade com toda a sua força. O ar frio da madrugada atingiu seu rosto, enquanto ela se jogava para fora, caindo na grama molhada com um baque surdo. Por um momento, ficou ali deitada, sentindo o corpo tremer de alívio e exaustão, mas logo o instinto de sobrevivência voltou. Ela precisava correr. Sem olhar para trás, levantou-se e correu na direção da estrada deserta, cada passo levando-a para longe da escuridão da loja e de seu perseguidor. Isabela conseguiu sair pelo outro lado do prédio, caindo na grama fria. O ar da madrugada parecia gelado e opressor. Ela correu pela estrada deserta, sem olhar para trás, até suas pernas começarem a falhar. Quando finalmente olhou, não viu o homem. Sentiu um breve alívio, mas, ao longe, ele emergiu das sombras, caminhando lentamente em sua direção. Desesperada, Isabela continuou correndo. Um carro surgiu ao longe, e ela acenou freneticamente. O veículo parou, e o motorista, um homem de meia idade, perguntou o que estava acontecendo. "Por favor, me ajude. Alguém está me perseguindo", ela implorou. Ele a deixou entrar no carro, e eles partiram. Isabela olhou pelo retrovisor, vendo o homem parado ao longe, cada vez menor até desaparecer completamente. O motorista tentou acalmá-la, dizendo que a levaria para a cidade próxima. Isabela começou a relaxar, mas o trauma da noite ainda a dominava. "Você está segura agora. Esse lugar tem fama de ser estranho", disse o motorista, olhando para ela pelo espelho. Isabela sorriu nervosamente, mas, ao olhar para o retrovisor novamente, sentiu um arrepio. Por um breve momento, pareceu ver o rosto do homem no espelho, mas piscou, e ele não estava mais lá. Ela respirou fundo, sem saber se estava finalmente segura, ou se algo a seguiria para sempre. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.